Aproveite o jantar com ela, eu disse. Mas o olhar do meu marido revelou algo terrível demais. Eu não tremia. Deveria, talvez. Mas minha mão estava firme quando segurei o pulso de Rodrigo, os dedos suaves sobre a pele quente dele, e disse com um sorriso que ensaiei no espelho por 3 dias seguidos. Aproveite o jantar com ela. Vi o pânico cruzar os olhos castanhos do meu marido como um relâmpago sobre o sertão. Foi rápido, quase imperceptível, mas eu estava treinada para ler cada microexpressão daquele rosto que dividia o travesseiro comigo há 9 anos. 9 anos. Parecia uma sentença agora. Rodrigo engoliu seco. A mão dele tremeu sob a minha antes que ele a retirasse, fingindo ajustar o relógio. Aquele Casio prateado que eu dei de presente no nosso 5º aniversário de casamento. Irônico. Tem certeza, Nath? A voz dele saiu rouca, carregada de uma culpa que ele tentava disfarçar com preocupação. A gente não precisa fazer isso se você não estiver pronta. Pronta. Como se abrir um relacionamento fosse uma maratona para a qual eu precisava treinar. Como se eu não soubesse exatamente o que estava fazendo. Tenho certeza, respondi, alisando a gravata azul marinho dele com cuidado maternal. Isso é pra gente, lembra? Pra salvar o que a gente construiu. Mentira. Mas ele acreditou porque queria acreditar. Porque homens como Rodrigo sempre acham que são espertos demais para serem pegos. Sempre acham que controlam o jogo. Ele sorriu então. Aquele sorriso de menino que me conquistou numa festa junina em Feira de Santana. Há mais de uma década. O mesmo sorriso que agora me causava náusea. Eu te amo, disse ele beijando minha testa. Eu sei, murmurei. Observei pela janela da sala, quando ele entrou no Civic Prata e partiu rumo ao restaurante Dona Maria, aquele lugar chique na Avenida Getúlio Vargas, que servia moqueca baiana e tinha luz de velas em cada mesa. Romântico. Ele estava indo encontrar Mirelle, é claro. Mirelle, a assessora jurídica do escritório dele. 27 anos, cabelos lisos até a cintura, pele de pêssego e ambição nos olhos verdes. Eu sabia tudo sobre Mirelle. Sabia que ela tomava café com 2 colheres de açúcar. Sabia que seu perfume era Fantasy, da Britney Spears. Sabia que ela enviava áudios de boa noite para o meu marido todos os dias, chamando-o de meu amor, com aquela voz melosa que me fazia ranger os dentes. 3 meses. Foram 3 meses de investigação silenciosa. 3 meses checando o celular de Rodrigo enquanto ele dormia, recuperando mensagens apagadas através de backups na nuvem, rastreando a localização dele pelo Google Maps compartilhado que ele esqueceu que ativou. 3 meses criando perfis falsos no Instagram para seguir Mirelle e suas amigas, decifrando cada indireta, cada foto, cada comentário. A descoberta aconteceu numa terça-feira comum de agosto. Eu tinha voltado mais cedo da escola onde leciono português. A diretora liberou os professores por causa de uma manutenção elétrica e encontrei o notebook dele aberto na mesa do escritório. Aberto na conversa do WhatsApp Web. Não aguento mais esconder isso. Quero você pra mim, Mirelle. As palavras dele brilhavam na tela como brasas. E embaixo, a resposta dela. Então termina logo com ela. Você disse que o casamento estava morto mesmo. Morto. Fiquei ali parada, segurando minha bolsa, ouvindo o barulho da geladeira na cozinha e o latido do cachorro do vizinho. O mundo continuava girando enquanto o meu implodia silenciosamente. Senti minhas pernas fraquejarem, mas não caí. Algo dentro de mim endureceu naquele momento. Algo antigo e feroz despertou. Não chorei. Fechei o notebook com cuidado, guardei minha bolsa e fui preparar o jantar como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, quando Rodrigo chegou em casa com flores, margaridas brancas, minhas favoritas, compradas certamente por culpa, eu sorri e agradeci. Jantamos juntos assistindo a novela das 9. Ele comentou sobre o trabalho, reclamou do trânsito da Avenida Noé de Cerqueira, perguntou sobre meu dia. Eu menti. Menti com perfeição. E comecei a planejar. Agora, 2 meses depois daquela terça-feira maldita, enquanto Rodrigo saboreava camarões e promessas falsas com sua amante, eu me sentei no sofá da nossa sala, abri meu notebook e comecei a executar a primeira fase do plano. Meus dedos dançaram sobre o teclado. O celular ao meu lado vibrava com notificações que eu mesma havia programado. Tudo milimetricamente cronometrado. O WhatsApp do pastor Josué. O e-mail do RH da Lima em Associados Advogados. O grupo de Facebook. Moradores de Feira de Santana. Informações. 1 clique. Outro. Mais um. As engrenagens da destruição começaram a girar. Peguei minha taça de vinho. Um cabernet barato do supermercado.
e brinquei com a borda de cristal. Pela janela, as luzes da cidade piscavam como estrelas caídas sobre o asfalto quente do sertão. Aproveite o jantar, Rodrigo. Sussurrei para o vazio da casa. Aproveite enquanto pode. E sorri. Dessa vez, foi um sorriso verdadeiro. A ideia de abrir o relacionamento não foi minha. Ou melhor, foi. Mas plantei a semente de um jeito que Rodrigo acreditou ter sido dele. Homens como ele adoram acreditar que são vanguardistas, modernos, desprendidos. Adoram a ilusão de controle. Comecei sutilmente, há 3 semanas. Durante um café da manhã qualquer, com o sol de Feira de Santana já causticante às 7 da manhã, comentei casualmente sobre uma matéria que li na internet, sobre casais que renovaram a relação experimentando novos formatos. Deixei a informação no ar, como quem não quer nada. Rodrigo mordeu a isca no mesmo dia. Você acha que isso funciona? Perguntou naquela noite, enquanto trocávamos de roupa para dormir. Sua voz tinha aquela inflexão estudada de quem tenta parecer desinteressado, mas eu o conhecia bem demais. Não sei, respondi, tirando os brincos em frente ao espelho. Nossos olhos se encontraram no reflexo, talvez para algumas pessoas. Pessoas corajosas o suficiente para serem honestas sobre o que sentem. A palavra honestas pousou entre nós como uma farpa. Vi a mandíbula dele contrair levemente. É que ele hesitou, passando a mão pelos cabelos castanhos que começavam a rarear. Às vezes eu sinto que a gente perdeu aquela faísca, sabe? Aquela conexão. Quis rir na cara dele. Quis gritar que a faísca morreu na mesma noite em que ele decidiu enfiar a língua na boca de Mirelle pela primeira vez. Mas engoli o veneno e virei para encará-lo com a expressão mais vulnerável que consegui fabricar. Eu sinto a mesma coisa, menti, e tenho medo de te perder. Pronto. Ali estava, a permissão que ele tanto queria, embrulhada num laço de insegurança feminina. Rodrigo atravessou o quarto e me abraçou, beijando meu pescoço com uma ternura falsa que me fez querer vomitar. Você nunca vai me perder, Nath. Nunca. Mais mentiras. Estávamos construindo uma catedral de mentiras, tijolo por tijolo. Durante os dias seguintes, deixei que ele conduzisse as conversas. Fingia hesitação quando ele sugeria experimentarmos algo novo. Choraminguei preocupações sobre regras e limites. E lentamente, como quem amansa um animal selvagem, fui moldando as condições para o desastre perfeito. Então a gente concorda, disse Rodrigo numa quinta-feira à noite, depois de 2 taças de vinho e uma conversa que ele achou profunda. Liberdade com transparência, mas sempre com respeito um pelo outro. Sempre com respeito, repeti, levantando minha taça num brinde amargo. O que ele não sabia era que eu já conhecia cada detalhe da traição. Sabia que ele e Mirelle se encontravam às terças e quintas no motel Lua Nova, na BR-324. Sabia que ele dizia a ela que nosso casamento era só aparência. Sabia que prometia a ela um futuro que ele ainda não tinha coragem de buscar. Mirelle. Eu a estudei como quem estuda um inseto sob o microscópio. Sabia que ela cresceu em Alagoinhas, filha única de uma família de classe média, que cursou direito na UFC sonhando com um escritório próprio, que via em Rodrigo não apenas um affair, mas uma escada. Ele era sócio júnior na Lima e Associados, tinha conexões, abria portas. Ela não o amava, não realmente, mas isso não tornava a traição menos cortante. Criei um perfil falso no Instagram, Carolzinha Santana, uma jovem universitária fictícia de Salvador, cheia de fotos genéricas roubadas de perfis gringos. Comecei a seguir Mirelle, curtir suas fotos, comentar coisas simpáticas. Em 2 semanas ela me seguiu de volta. Foi através desse perfil que confirmei o restaurante onde eles se encontrariam. Mirelle postou nos stories uma foto do cardápio do Dona Maria com a legenda "Finalmente". Deletou segundos depois, mas eu já tinha capturado. Pobre Mirelle, tão ambiciosa e tão ingênua. Na manhã do grande jantar, acordei antes de Rodrigo. Preparei café fresco, tapioca com queijo coalho, do jeito que ele gostava, e ouvi ele comentar animado sobre uma reunião importante no escritório. Ele estava nervoso, mas não pela reunião. Estava nervoso pelo encontro da noite. Você ainda tá bem com isso? Perguntou pela 3ª vez, enquanto ajeitava a gravata. Estou, respondi, beijando sua bochecha. Senti o cheiro do perfume caro, daquele Malbec que ele só usava em ocasiões especiais. Só volta antes da meia-noite, tá bom? Ele prometeu que voltaria. Mais uma mentira numa pilha infinita. Quando a porta se fechou atrás dele,
Permaneci imóvel no centro da sala por longos minutos. O ventilador de teto girava preguiçosamente, espalhando o calor úmido típico do sertão em novembro. Meu coração batia acelerado, mas minha mente estava cristalina. Fui até o escritório e abri a gaveta onde guardava minha caixa de Pandora. Um estojo de maquiagem velho cheio de pendrives, papéis impressos e anotações. Prints de conversas, comprovantes de reservas em motéis. Fotos deles juntos que eu capturei sorrateiramente durante uma das minhas investigações de campo. Organizei tudo sobre a mesa. Era um dossiê completo da traição. Liguei o notebook e abri múltiplas abas. E-mail do RH da Lima e Associados. Grupo do WhatsApp da igreja. Página do Facebook dos moradores. Cada plataforma era uma arma carregada, esperando apenas que eu apertasse o gatilho. Às 19h45, quando tinha certeza de que Rodrigo já estava no restaurante com Mirelle, saboreando a entrada e trocando olhares cúmplices, peguei meu celular, inspirei fundo e comecei a disparar. Um e-mail aqui, uma mensagem anônima ali, um print bem posicionado a colar. Era como assistir dominós caindo em câmera lenta, cada peça derrubando a próxima numa sequência hipnótica de destruição. A última coisa que fiz foi ligar para a floricultura Pétalas em Encantos, no centro da cidade. Boa noite, quero enviar um buquê de rosas vermelhas para o restaurante Dona Maria, disse com voz doce. Para a mesa do Sr. Rodrigo Tavares. O cartão deve dizer, com amor eterno, sua esposa Natasha. Desliguei e sorri para a tela do computador. O jantar deles estava prestes a ficar muito mais interessante. O celular de Rodrigo começou a tocar às 20h37. Eu sabia porque estava acompanhando tudo através do aplicativo de localização que ele nunca se deu ao trabalho de desativar. O pontinho azul que representava meu marido ainda estava parado no Dona Maria quando as notificações começaram a explodir. Imaginei a cena. Ele e Mirelle à mesa, talvez brindando com espumante barato, os olhos brilhando com a emoção proibida de estarem juntos, oficialmente pela primeira vez. E então o telefone vibra. Uma vez. 2, 3, 10 vezes seguidas. Preparei pipoca na panela, daquelas de cinema, com manteiga e sal, e me acomodei no sofá. O espetáculo estava apenas começando. A primeira bomba foi o e-mail que enviei para Dracláudia Mendes, diretora de RH da Lima em Associados Advogados. Anexei prints das conversas entre Rodrigo e Mirelle durante o horário de expediente, utilizando computadores da empresa. Incluí também fotos que encontrei no backup da nuvem dele. Os dois no estacionamento do escritório, abraçados junto ao carro dela. Profissionalismo zero. Ética no ralo. Prezada doutora Cláudia. Comecei o e-mail com uma cordialidade venenosa. Gostaria de trazer ao seu conhecimento uma situação delicada envolvendo 2 colaboradores da empresa. Como esposa do doutor Rodrigo Tavares, sinto-me na obrigação de informar sobre o relacionamento impróprio que ele mantém com sua subordinada, a doutora Mirelle Campos, o que configura assédio e má conduta profissional. Seguem evidências anexadas. Assinei como uma cidadã preocupada com a ética profissional. Drama? Talvez. Mais eficiente? Com certeza. A segunda bomba foi para o pastor Josué, da Igreja Batista Esperança Viva, onde Rodrigo era diácono há 4 anos. Ah, sim. Meu marido adorava posar de homem temente a Deus aos domingos, distribuindo sorrisos e apertos de mão firmes depois do culto. Adorava quando as irmãs da igreja elogiavam nosso casamento abençoado. Enviei um compilado de mensagens românticas entre ele e Mirelle através do WhatsApp do pastor, com um áudio anexado onde minha voz tremia estrategicamente. Pastor Josué, eu preciso da sua ajuda. Descobri que meu marido está cometendo adultério com uma colega de trabalho. Estou destruída. Tentei perdoar, tentei lutar pelo casamento, mas ele não quer parar. Não sei mais o que fazer. Mentira. Eu sabia exatamente o que fazer. A terceira bomba foi a mais suja, confesso. Entrei no grupo, Moradores de Feira de Santana, Informações. Aquele grupo enorme do Facebook com mais de 50 mil membros onde as pessoas postam desde buraco na rua até fofoca de vizinho. Criei um perfil falso, Júlia Santos, foto genérica de uma mulher sorridente, e soltei o veneno. Gente, preciso desabafar. Descobri que meu marido tá me traindo com uma colega de trabalho. Ele é advogado na Lima em Associados, e o nome dela é Mirelle Campos. Enquanto eu cuidava da nossa casa e do nosso filho,
Ele estava construindo uma vida paralela. Mulheres. Cuidado com esses homens que se dizem cristãos, mas são lobos disfarçados. Rodrigo Tavares, você destruiu nossa família. Não postei fotos. Isso seria exagero e poderia me incriminar legalmente. Mas dei detalhes suficientes para que qualquer pessoa com meia curiosidade pudesse encontrar os perfis deles nas redes sociais. Em minutos, os comentários começaram a pipocar. Solidariedade comigo. Indignação com ele. Alguém até reconheceu o nome dele da igreja. Esse aí não é o diácono da Batista? Que horror! Eu conheço essa Mirelle. Sempre teve cara de interesseira. Homem é tudo igual mesmo. A tempestade digital estava formada, mas o golpe final, aquele que eu sabia que partiria o coração dele ao meio, foi o buquê de flores. Liguei para a floricultura e confirmei que a entrega havia sido feita. A atendente, Dona Rosa, uma senhora simpática que eu já conhecia de compras anteriores, me ligou de volta toda animada. Oi, Natasha. As rosas foram entregues certinhas no restaurante. O moço ficou meio sem graça quando leu o cartão, mas agradeceu. Espero que vocês aproveitem a noite. Tenho certeza de que ele vai lembrar dessa noite para sempre. Respondi, e não era mentira. Imaginei novamente a cena. O garçom chegando com um buquê enorme de rosas vermelhas. Rodrigo confuso. Mirelle curiosa. E então ele leu o cartão. Com amor eterno. Sua esposa Natasha. O sangue dele deve ter gelado. O pânico deve ter atravessado aqueles olhos castanhos como uma lâmina afiada. Porque naquele momento ele entendeu. Entendeu que eu sabia. Que sempre soube. Que o joguinho dele tinha acabado. E que agora era minha vez de jogar. Olhei para o relógio. 21h15. Peguei mais pipoca e aumentei o volume da televisão onde passava uma comédia romântica boba. O contraste era delicioso. Casais felizes na tela, caos e destruição na vida real. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Natasha, aqui é a Cláudia do RH. Precisamos conversar urgentemente sobre o e-mail que você enviou. Pode me ligar amanhã cedo? Sorri. Não respondi. Deixaria ela esperar. Outra mensagem. Dessa vez do pastor Josué. Irmã Natasha, que situação difícil. Vamos marcar uma conversa com você e o irmão Rodrigo para tentarmos uma reconciliação cristã. Deus abençoe. Reconciliação. Que piada. E então, finalmente, às 21h47, meu celular tocou. Era Rodrigo. Deixei tocar. 1 vez. 2 vezes. 3. No quarto toque, atendi com a voz mais tranquila do mundo. Oi, amor. Tudo bem por aí? Do outro lado da linha, só consegui ouvir a respiração acelerada dele e o som de buzinas ao fundo. Ele estava no carro, provavelmente dirigindo feito louco de volta para casa. Natasha! A voz dele saiu estrangulada. O que você fez? Mastiguei a pipoca calmamente antes de responder. Eu? Nada demais. Só enviei alguns e-mails, algumas mensagens. Ah, e mandei flores para vocês. Gostou? Silêncio. Você tá louca? Ele finalmente explodiu. Você acabou com a minha vida, com a minha carreira, com tudo. Não, meu amor, respondi. E minha voz era aço coberto de mel. Quem acabou com tudo foi você. Eu só acendi a luz para que todos vissem o que você realmente é. E desliguei. Rodrigo chegou em casa às 22h33. Ouvi o Civic entrar na garagem com uma freada brusca. O som da porta batendo com violência. Os passos pesados no corredor. Permaneci no sofá, folheando uma revista de decoração como se nada de extraordinário estivesse acontecendo. Quando ele entrou na sala, estava transfigurado. A gravata azul marinho torta, o cabelo despenteado, os olhos injetados de raiva e desespero. Parecia um homem sendo perseguido por fantasmas. E, de certa forma, era exatamente isso. Você destruiu tudo, gritou, jogando o celular no sofá ao meu lado. A tela estava explodindo em notificações. Tudo, Natasha. Meu trabalho, minha reputação, minha vida na igreja. Virei uma página da revista calmamente. Sente-se, Rodrigo. Você parece um louco em pé aí. Sentar? Ele deu uma risada histérica. Você acha que eu vou sentar e conversar civilizadamente depois do que você fez? Você me expôs publicamente. Enviou mentiras para... Mentiras? Dessa vez fui eu quem interrompeu, fechando a revista e finalmente olhando para ele. Minha voz saiu baixa, perigosa. Cada print que enviei, cada foto, cada conversa, tudo era mentira? Ele abriu a boca, fechou, abriu novamente. Nenhuma palavra saiu. É o que eu pensei, continuei,
levantando-me do sofá. Mesmo usando apenas uma camisola simples e descalça, senti-me poderosa naquele momento. Você quer saber qual foi o meu erro, Rodrigo? Foi acreditar que você tinha coragem de ser honesto, que quando eu sugeri abrirmos o relacionamento, você diria a verdade. Que você confessaria que já estava com outra pessoa há meses. Nath, eu posso explicar. Não. Minha voz cortou o ar como um chicote. Você não pode, porque não existe explicação que justifique o que você fez. Não existe desculpa para as mentiras, para as noites que você dormiu ao meu lado depois de estar com ela, para as vezes que você olhou nos meus olhos e disse, eu te amo, quando o que você realmente amava era a sensação de me enganar. Ele deu um passo à frente, as mãos estendidas num gesto de súplica. Eu cometi um erro, eu sei, mas isso... Apontou para o celular ainda vibrando no sofá. Isso é desproporcional. Você arruinou minha carreira. A Cláudia me ligou, eu fui suspenso. Suspenso, Natasha. E o pastor Josué convocou uma reunião do conselho para avaliar minha conduta moral. Você tem noção do que isso significa? Tenho. Respondi simplesmente. Significa que suas ações têm consequências. E a Mirelle? A voz dele subiu uma oitava. Ela também foi exposta. Ela tá recebendo mensagens de ódio. A família dela descobriu. Ela... Ah, agora você tá preocupado com a Mirelle? Senti a raiva ferver dentro de mim pela primeira vez naquela noite. Que interessante. Você não estava preocupado com ela quando a usava como escada profissional. Não estava preocupado comigo quando me transformava em piada nas suas conversas com ela. Dei um passo em direção a ele, e Rodrigo recuou instintivamente. Você sabe o que ela dizia sobre mim? Minha voz tremeu, mas não de fraqueza. Era fúria pura. Eu li tudo, Rodrigo. Cada mensagem maldosa. Ela me chamava de velha amargurada. Dizia que eu me deixei levar, que você merecia alguém mais jovem e interessante. E você? Você ria, concordava, me comparava com ela como se eu fosse um móvel velho que você queria descartar. As lágrimas vieram, mas não eram de tristeza. Eram de uma raiva tão profunda que parecia corroer tudo por dentro. Eu dei 9 anos da minha vida para você. Continuei, a voz quebrando. 9 anos acreditando que éramos um time, que estávamos construindo algo juntos. E você jogou tudo fora por quê? Por uma garota ambiciosa que via em você um degrau na carreira? Por noites de motel barato na BR-324? Natasha, eu... Não, gritei. E ele se encolheu. Você não fala agora. Agora você escuta. O silêncio caiu sobre nós como uma mortalha. Apenas o som do ventilador de teto e os grilos lá fora preenchiam o vazio. Você quer saber o pior de tudo? Minha voz voltou baixa, quase um sussurro. Não foi a traição. Foi a forma como você me fez sentir louca. Todas as vezes que eu percebia algo estranho, e você dizia que era paranoia minha. Todas as vezes que eu questionava os atrasos, e você virava o jogo dizendo que eu era controladora. Você me fez duvidar da minha própria sanidade, Rodrigo. Ele afundou no sofá, o rosto nas mãos. Quando olhou para mim novamente, havia lágrimas em seus olhos. Eu sinto muito, murmurou. Eu sinto tanto, Natasha. Eu te amo. Eu sempre te amei. Foi um erro, uma fraqueza. Por favor, a gente pode consertar isso. Posso ir para terapia, posso fazer o que você quiser, mas por favor, não me abandona agora. Eu preciso de você. E ali estava, a manipulação final, o último cartão na manga dele. Mas eu estava imune agora. Você não me ama, Rodrigo. Respondi calmamente. Você ama ter alguém que cuida de você, que passa sua roupa, faz sua comida, mantém sua casa organizada enquanto você brinca de ser importante. Você me ama da mesma forma que ama seu carro ou seu relógio. Sou uma posse, um conforto. Peguei a revista que estava lendo e voltei a me sentar no sofá, desta vez, mais distante dele. Amanhã cedo eu vou no escritório da doutora Patrícia Rocha para dar entrada no divórcio. Anunciei. Você pode dormir no quarto de hóspedes essa noite. Amanhã vai procurar um apartamento para alugar. Natasha, não. Acabou, Rodrigo. Dessa vez minha voz era definitiva, sem espaço para negociação. Você escolheu esse caminho quando decidiu me trair. Eu só estou finalizando o trajeto. Ele ficou ali sentado, destruído, enquanto eu voltava a folhear a revista. Depois de longos minutos em silêncio, ele se levantou cambaleante e foi em direção ao quarto de hóspedes. Na porta, ele parou e olhou para trás uma última vez. Eu nunca pensei que você fosse capaz disso, disse, a voz carregada de algo entre admiração e medo.
Olhei para ele pela última vez como sua esposa. Nem eu, respondi. E era verdade. 3 meses depois, eu estava em pé na varanda do meu novo apartamento. Um kitnet aconchegante na rua Senhor dos Passos, no centro de Feira de Santana. Era pequeno. Apenas um cômodo que servia como quarto e sala, uma cozinha americana e um banheiro. Mas era meu. Completamente meu. O sol se punha sobre o sertão baiano, tingindo o céu de laranja e roxo. Daqui, eu conseguia ver a movimentação da feira livre, ouvir os pregões dos vendedores, sentir o pulso vivo da cidade. Era barulhento, caótico e absolutamente perfeito. Muito diferente da casa silenciosa e fria que eu dividia com Rodrigo. Os últimos meses tinham sido uma montanha-russa. O processo de divórcio estava em andamento. Dutra. Patrícia Rocha, minha advogada, era uma mulher incisiva de 50 anos que não aceitava desculpas. E lutava como uma leoa. Rodrigo tentou contestar, é claro. Tentou alegar que eu o havia difamado, que minha vingança desproporcional me tornava instável. Mas a verdade é uma arma poderosa. E eu tinha todas as provas da traição dele. A audiência de conciliação foi um espetáculo digno de novela. Rodrigo apareceu de terno amarrotado, olheiras profundas marcando o rosto. Estava morando num apartamento alugado perto do escritório. Ou melhor, do antigo escritório. A Lima em Associados o demitiu 2 semanas depois do escândalo. Mirelle também foi dispensada. Relacionamentos entre superiores e subordinadas viraram tolerância zero na política interna da empresa. Quando nossos olhares se cruzaram naquela sala fria do fórum, vi um homem quebrado, mas não senti pena. Senti, pela primeira vez em anos, paz. A senhora tem certeza de que não há possibilidade de reconciliação? Perguntou o juiz, um homem careca de óculos redondos que parecia entediado com a função. Absoluta certeza, excelência. Respondi com firmeza. Rodrigo abriu a boca para falar, mas doutora Patrícia o cortou com um olhar afiado. O divórcio foi homologado. Sem partilha complicada, a casa ainda estava no nome da família dele. Eu nunca quis nada material daquele casamento. O que eu queria era liberdade. E consegui. Voltei para a terapia. Doutora Luciana, uma psicóloga negra de voz suave e olhar penetrante, tinha consultório numa casa antiga na Avenida Getúlio Vargas. Durante nossas sessões semanais, eu desembrulhava camadas de dor que nem sabia que existiam. Você percebe que o que fez foi uma forma de retomar seu poder? Ela disse numa sessão particularmente difícil. Rodrigo te fez sentir invisível, pequena, e você reagiu da única forma que conseguia naquele momento. Eu exagerei? Perguntei, a culpa roendo as beiradas da minha consciência. Doutora Luciana inclinou a cabeça, pensativa. Você agiu a partir da dor. E dor não é racional. Mas o importante agora não é julgar o que você fez. É entender por que fez. E aprender a processar essas emoções de forma mais saudável daqui para frente. Aos poucos, comecei a me reconectar comigo mesma. Retomei amizades que havia negligenciado durante o casamento. Amanda, minha amiga desde a faculdade de letras, voltou a fazer parte da minha vida. Jantávamos juntas todas as sextas, rindo de bobagens e compartilhando histórias. Você tá diferente, ela disse numa dessas noites, enquanto dividíamos uma pizza de calabresa no apartamento dela. Mais leve, mas você tinha razão. Eu estava me reencontrando. Voltei a escrever, algo que havia abandonado há anos. Comecei um blog chamando Recomeços, onde escrevia sobre superação, identidade e a jornada de se redescobrir após um trauma. Não mencionava nomes, não expunha Rodrigo, aquilo já estava no passado, mas compartilhava minha dor e minha cura de forma honesta e crua. As mensagens começaram a chegar. Mulheres de todo o Brasil que se identificavam com minha história, que também tinham sido traídas, manipuladas, feitas de bobas, que encontraram força nas minhas palavras para recomeçar suas próprias vidas. Obrigada por me mostrar que dor pode virar poder, escreveu uma leitora de Recife. Você me inspirou a terminar meu casamento abusivo, disse outra de Brasília. Eu não era heroína, longe disso, mas talvez, de alguma forma torta e imperfeita, minha história pudesse ajudar outras mulheres a não se perderem no caminho. 3 meses depois do divórcio, recebi uma mensagem inesperada. Era de Mirelle. Natasha, eu sei que não tenho direito de te procurar, mas preciso te pedir desculpas. Eu fui cúmplice de algo horrível. Rodrigo me manipulou também, mas isso não justifica nada. Você não merecia o que passamos por você. Espero que você encontre paz. Li a mensagem 3 vezes. Senti raiva,
depois tristeza. E finalmente, num impulso que me surpreendeu, algo parecido com compaixão. Não respondi, mas também não bloqueei o número. Talvez um dia eu conseguisse perdoar, talvez não. Por enquanto, estava tudo bem não saber. Agora, parada na varanda do meu apartamento com uma xícara de café nas mãos, observei a cidade acordar para mais uma noite de movimento. As luzes se acendiam uma a uma, como vagalumes urbanos. O cheiro de acarajé da barraca da esquina subia até meu andar. Peguei meu celular e abri o rascunho de uma nova postagem no blog. Às vezes, o maior ato de amor é escolher a si mesma, não de forma egoísta, mas de forma necessária. É olhar no espelho e dizer: eu mereço mais, eu mereço verdade, eu mereço paz. E se para ter isso eu precisar recomeçar do zero, então que seja, porque zero ainda é um número, e de zero a gente constrói qualquer coisa. Sorri, publiquei, e enquanto o sol desaparecia completamente no horizonte do sertão, levando consigo os últimos raios de um dia que terminou, senti algo que não sentia há muito tempo: esperança. O passado ficou para trás. Rodrigo era apenas uma cicatriz agora, dolorosa quando tocada, mas que não sangrava mais. E eu era uma mulher de 34 anos recomeçando a vida, aprendendo a confiar novamente, a rir novamente, a sonhar novamente. Não era um final feliz de conto de fadas. Era melhor que isso. Era um começo real. E dessa vez, eu estava escrevendo minha própria história. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.